Um humilde fazendeiro deu R$ 25 a um garoto faminto. 25 anos depois, um milionário bateu à sua porta. O sol de Boa Esperança batia forte naquele dia, castigando a terra seca que Joaquim conhecia tão bem. O chapéu surrado que ele usava já não era suficiente para protegê-lo do calor inclemente, mas ele continuava a trabalhar, focado em tirar da terra o pouco que ela podia oferecer. Sua camisa estava empapada de suor, e ele se movia devagar, economizando energia. A seca daquele ano parecia mais severa do que nunca, e as plantações sofriam. Enquanto caminhava pela trilha de terra batida, algo chamou sua atenção. Sob uma árvore quase sem folhas, um garoto magro e sujo, aparentando não mais do que 12 anos, tentava alcançar algumas frutas que ainda resistiam penduradas em um galho alto. Joaquim parou por um instante, observando o esforço desesperado do menino. O garoto parecia tão exausto quanto ele, talvez até mais. "Ei, rapaz!" gritou Joaquim, a voz rouca pelo calor. "O que você está fazendo aí?" O garoto se assustou e recuou, claramente envergonhado por ter sido flagrado. Ele não disse nada, apenas baixou a cabeça e deu alguns passos para trás, como se estivesse pronto para correr. Joaquim, percebendo o medo do menino, se aproximou devagar. Calma, calma, não precisa ter medo", disse Joaquim, em um tom mais suave. "Você tá com fome, né?" O garoto levantou os olhos por um breve momento, o suficiente para Joaquim perceber as olheiras profundas e o rosto encardido de poeira. Ele balançou a cabeça em silêncio, confirmando o óbvio. Joaquim sentiu o coração apertar. Naquela terra seca e esquecida, a fome era uma velha conhecida. "Como é seu nome?" perguntou Joaquim, tentando puxar conversa. "Miguel, senhor", respondeu o menino, a voz fraca. "Miguel. Bom, você não vai conseguir nada dessa árvore. Vem comigo. Lá em casa, a gente arruma alguma coisa para você comer." Miguel hesitou por um momento, mas a fome falou mais alto. Ele assentiu com a cabeça e seguiu Joaquim. A caminhada foi silenciosa. Apenas o som das botas de Joaquim pisando na terra seca e os passos leves de Miguel. Quando chegaram à casa simples de Joaquim, Marta, a esposa dele, estava do lado de fora, estendendo umas poucas roupas no varal. "Marta, olha só quem eu encontrei. Esse aqui é o Miguel. Ele estava com fome." "Vamos arrumar algo para ele comer?" disse Joaquim. Marta, com a doçura que sempre carregava no olhar, sorriu para o menino. "Claro, Joaquim. Entra, Miguel. A comida não é muita, mas é de coração." Eles entraram na casa modesta, onde o calor parecia menos opressor do que lá fora. Marta rapidamente começou a preparar uma refeição simples. Um pouco de feijão, arroz e uma fatia pequena de carne. Miguel olhava para aquilo como se fosse um banquete. Quando Marta colocou o prato à frente dele, o menino começou a comer com pressa, sem levantar os olhos. Enquanto Miguel comia, Joaquim se sentou à mesa, observando o menino com uma mistura de compaixão e curiosidade. Havia algo naquele garoto, uma tristeza nos olhos que parecia carregar mais do que apenas fome. Mas Joaquim sabia que não era hora de fazer perguntas. Às vezes, as pessoas precisam de silêncio e de um gesto de bondade, mais do que de palavras. Quando Miguel terminou de comer, limpando o prato com o pão que Marta havia colocado ao lado, Joaquim se levantou. Caminhou até uma pequena gaveta no canto da sala e puxou uma velha carteira de couro. Ele a abriu e tirou de lá uma nota amassada de R$ 25. Era o único dinheiro que tinham guardado. Aquele dinheiro seria usado para comprar sementes de milho que ele precisava para a próxima safra. Mas olhando para Miguel, sabia que o menino precisava mais do que ele naquele momento. Joaquim voltou para a mesa e estendeu a mão com a nota para Miguel. "Aqui, Miguel, toma esses R$ 25. Usa para começar algo. Compra o que precisar e vê se consegue melhorar sua vida." Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Ele olhou para o dinheiro, depois para Joaquim, sem acreditar no que estava acontecendo. Aquilo era mais do que ele podia imaginar. Eu não posso aceitar, senhor Joaquim. Isso é muito..." balbuciou o garoto, segurando as lágrimas.
Pode sim. Eu não tenho muito, mas se esse dinheiro pode te ajudar, ele é seu, insistiu Joaquim, com um sorriso gentil. Miguel pegou a nota com mãos trêmulas e olhou para Joaquim com uma gratidão que ele jamais seria capaz de expressar em palavras. Um dia eu vou voltar e retribuir tudo o que o senhor fez por mim. Eu prometo, disse Miguel, com a voz embargada. Joaquim apenas assentiu, sem esperar realmente que aquela promessa fosse cumprida. Para ele, o importante era ter ajudado um garoto que, claramente, estava em necessidade. Com o coração cheio de esperança, Miguel se despediu e seguiu seu caminho. Joaquim ficou à porta, observando enquanto o menino se afastava, com a certeza de que tinha feito a coisa certa, mesmo que isso custasse a próxima colheita. Os dias passavam lentamente em Boa Esperança, e a vida no campo seguia seu curso. Joaquim e Marta continuavam sua rotina árdua, tirando o que podiam da terra árida e cada vez mais imprevisível. A colheita daquele ano seria apertada, mas a consciência tranquila de Joaquim, por ter ajudado Miguel, era um consolo que o mantinha firme. Marta, com seu jeito sempre prático, notou o vazio na carteira de Joaquim, mas não questionou sua decisão. Ela sabia que o marido tinha um coração grande, e se ele havia entregado o pouco que tinham, era porque acreditava que aquele gesto faria diferença. Mesmo assim, a preocupação não deixava de rondar sua mente. Eles precisavam das sementes, precisavam da safra. As contas já começavam a se acumular. E, além disso, algo muito mais grave começava a surgir em suas vidas: a saúde de Helena. Helena sempre foi uma menina forte e alegre, mas nos últimos meses sua energia parecia ter desaparecido. Ela estava sempre cansada e sua pele, outrora cheia de vida, começava a ficar pálida. No início, Joaquim e Marta pensaram que era apenas o peso da vida dura no campo, mas logo perceberam que havia algo mais sério acontecendo. Helena começou a perder peso e a queixar-se de dores constantes. Marta, isso não está certo, disse Joaquim uma noite, enquanto observava Helena dormir com dificuldade. A nossa menina está piorando. A gente tem que fazer alguma coisa. Marta, com lágrimas nos olhos, acariciava o rosto da filha. Ela também estava assustada, mas tentava manter a calma, algo que sempre fez para segurar a família nos momentos difíceis. Eu sei, Joaquim, eu sei. Mas o que a gente pode fazer? A gente mal tem dinheiro para comprar as sementes. Imagina pagar um médico, disse ela, a voz cheia de dor. Joaquim sentiu o peso daquelas palavras. O dinheiro que ele tinha dado a Miguel era o que ele pretendia usar para começar a safra de milho, a safra que poderia garantir alguma estabilidade financeira para eles. Agora, sem sementes e com a saúde de Helena piorando, ele se sentia preso, incapaz de agir. Era como se o destino estivesse jogando um peso ainda maior sobre suas costas. Mesmo com as dificuldades, Joaquim e Marta decidiram que precisavam tentar algo. Conseguiram, com a ajuda de um vizinho, levar Helena até o médico da cidade mais próxima. O diagnóstico foi um golpe devastador. Helena tinha uma doença séria e o tratamento era caro, algo que estava completamente fora do alcance deles. "O que vamos fazer, Joaquim?" perguntou Marta, a voz tremendo. "Eu não posso perder nossa filha." Joaquim olhou para Marta e sentiu um aperto no peito. Ele também não podia suportar a ideia de perder Helena. A preocupação pela filha agora superava qualquer outra coisa. Ele já estava acostumado a lidar com a seca, com a falta de recursos, mas a doença da filha era algo que ele não sabia como combater. "A gente vai dar um jeito, Marta. Não sei como, mas vamos", disse Joaquim, tentando parecer forte, mesmo que, por dentro, ele estivesse tão perdido quanto sua esposa. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios que a família já havia enfrentado. Helena continuava a piorar, e cada nova tentativa de buscar tratamento parecia esbarrar nas mesmas barreiras: dinheiro e distância. Em Boa Esperança, as opções eram poucas, e as poucas vezes que conseguiam levá-la a um médico resultavam em recomendações para tratamentos caros e impossíveis de arcar.
Apesar disso, Helena nunca reclamava. Ela sabia que seus pais estavam fazendo o possível e, mesmo debilitada, sempre tentava demonstrar gratidão por todo o esforço. Mas o tempo parecia não estar ao lado deles. Enquanto isso, Joaquim, em momentos de silêncio, às vezes se lembrava de Miguel. Seria aquele menino ainda vivo? Teria ele encontrado um caminho melhor, como Joaquim desejara? Havia uma parte de Joaquim que, apesar de tudo, se agarrava à promessa que Miguel havia feito naquela tarde sob o sol escaldante. Um dia eu volto para retribuir, ele tinha dito, mas Joaquim sabia que, na vida real, promessas feitas por um garoto faminto não costumam ser cumpridas. Marta, por sua vez, continuava a lutar ao lado do marido, mas cada dia sem uma solução para a saúde de Helena parecia deixá-la mais cansada, mais desesperada. O medo de perder a filha consumia seus pensamentos, e ela muitas vezes chorava em silêncio para não preocupar Joaquim ainda mais. Foi nesse cenário de angústia e incerteza que a vida de Joaquim e sua família continuou por meses, até que um dia tudo começou a mudar. Naquela tarde, como tantas outras, Joaquim estava sentado em sua varanda, olhando para o horizonte, pensando em como iria sustentar sua família e, principalmente, em como salvaria Helena. De repente, uma nuvem de poeira surgiu na estrada de terra que levava à sua casa. Joaquim estreitou os olhos, tentando entender o que era aquilo. Não eram muitos os carros que passavam por ali, e um veículo tão grande quanto aquele definitivamente não era comum em Boa Esperança. Quando a poeira baixou, ele viu uma grande caminhonete, preta e brilhante, estacionando em frente à sua casa. Um homem alto e bem vestido desceu do carro. Ele olhou ao redor, como se estivesse à procura de algo. Joaquim, confuso, se levantou e caminhou em direção ao visitante. Quando seus olhos encontraram os do homem, uma onda de reconhecimento passou por ele. Havia algo familiar naquele olhar. Joaquim? Disse o homem, com um leve sorriso no rosto. Foi então que Joaquim lembrou. Aqueles olhos, agora tão cheios de vida e confiança, pertenciam ao mesmo garoto faminto que, anos atrás, ele havia ajudado. Miguel? Murmurou Joaquim, ainda incrédulo. O homem assentiu, e um misto de emoção e gratidão tomou conta de Joaquim. Miguel havia voltado. A surpresa de Joaquim ao ver Miguel novamente era tão grande que ele ficou por alguns segundos sem saber o que dizer. Era difícil acreditar que aquele homem bem vestido, de postura firme e confiante, era o mesmo garoto magro e sujo que, há tantos anos, ele havia ajudado. A vida, de fato, tinha maneiras estranhas de conduzir os caminhos das pessoas. Miguel se aproximou com um sorriso caloroso e, sem hesitar, estendeu a mão para Joaquim, que ainda estava atônito. Você voltou mesmo, disse Joaquim, ainda incrédulo, apertando a mão de Miguel. Eu prometi que voltaria, respondeu Miguel, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e gratidão. A expressão de Joaquim suavizou, e ele indicou com a cabeça para Miguel entrar em casa. O tempo parecia não ter passado para a humilde residência da família, que ainda carregava o mesmo ar simples e acolhedor de antes. Joaquim chamou Marta, que veio à sala, e quando viu Miguel, ela parou de repente, levando as mãos à boca, chocada. Não pode ser, sussurrou Marta, os olhos arregalados. Miguel? Sim, dona Marta, sou eu. Miguel sorriu de forma reconfortante. Eu disse que voltaria um dia. Marta se aproximou, ainda sem acreditar. O menino que ela e Joaquim haviam ajudado tantos anos atrás agora estava diante deles como um homem bem-sucedido. Era um milagre inesperado, uma prova de que a bondade pode, sim, fazer a diferença. Sente-se, Miguel, ofereceu Joaquim, ainda tentando processar tudo. Conte-nos o que aconteceu com você depois daquele dia. Miguel sentou-se na mesa, enquanto Marta trouxe um pouco de café fresco, como era de costume nas visitas. Havia uma curiosidade silenciosa no ar, como se a história que Miguel estivesse prestes a contar pudesse carregar a chave de algo muito maior. Joaquim sentou-se ao lado de sua esposa, aguardando. Aquele dia foi o ponto de virada na minha vida. Começou Miguel, tomando um gole do café.
Aqueles R$ 25 me permitiram comprar um bilhete de ônibus para a cidade grande. Eu não sabia o que me esperava, mas tinha a certeza de que ficar em Boa Esperança significaria o fim para mim. Miguel continuou contando como, ao chegar na cidade grande, encontrou pequenos trabalhos que o ajudaram a sobreviver no início. Ele trabalhou como lavador de pratos em um restaurante, entregador e até ajudante de pedreiro. Com o tempo, ele conseguiu economizar o suficiente para estudar, e sua determinação o levou a se formar em administração. Após anos de esforço, dedicação e sacrifícios, Miguel abriu seu próprio negócio e, com o tempo, alcançou um sucesso que ele jamais imaginaria ser possível. Eu nunca esqueci de vocês, disse Miguel, olhando diretamente para Joaquim e Marta. Se não fosse por aquele gesto de bondade, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Vocês me deram a oportunidade de lutar, e por isso serei eternamente grato. Marta, emocionada, enxugou uma lágrima que deslizava por seu rosto. Joaquim, por sua vez, estava visivelmente tocado, mas mantinha uma expressão calma, como quem ouvia uma história com o coração apertado de orgulho e surpresa. Mas agora, continuou Miguel, com uma expressão mais séria, eu soube que as coisas não estão fáceis para vocês e eu quero retribuir tudo o que fizeram por mim. Joaquim suspirou. Ele sabia que a situação de Helena estava cada vez mais grave e, apesar de todas as tentativas de tratamento, eles não tinham condições de continuar. O que Miguel estava oferecendo parecia ser a solução para todos os seus problemas, mas havia um peso que ele carregava no coração. O orgulho de um homem que sempre lutou com o que tinha, sem pedir nada a ninguém. Miguel, a gente está passando por dificuldades, sim, começou Joaquim, hesitante. Nossa Helena, ela está doente e a gente não tem como pagar o tratamento. Mas você não precisa fazer isso. Eu ajudei você porque senti que era o certo, não porque esperava algo em troca. Miguel balançou a cabeça, com um sorriso compreensivo. Eu sei, Joaquim, mas isso é algo que eu quero fazer, não por obrigação, mas porque vocês merecem. Ajudar a Helena é o mínimo que eu posso fazer por tudo que vocês fizeram por mim. Me deixe ajudar vocês, por favor. Joaquim olhou para Marta, que segurou a mão do marido em um gesto de apoio. Ela também sabia que, por mais que Joaquim quisesse resolver as coisas por conta própria, a ajuda de Miguel era uma bênção que eles não poderiam recusar. Afinal, o mais importante naquele momento era salvar a vida de Helena. Se é isso que você quer, Miguel, nós aceitamos com gratidão, disse Marta, com a voz suave e cheia de emoção. Miguel sorriu aliviado. Ele sabia que aquela era uma decisão difícil para Joaquim, mas também sabia que agora tinha a chance de retribuir de maneira significativa. E assim, Miguel começou a organizar tudo para o tratamento de Helena. Consultas com os melhores médicos foram agendadas, e os primeiros passos para iniciar o tratamento já estavam em andamento. No fundo, Joaquim sentia uma mistura de alívio e gratidão, mas também um certo desconforto. Ele sabia que Miguel tinha as melhores intenções, mas a ideia de depender de outra pessoa o incomodava. Ainda assim, ele não podia negar o quanto estava aliviado por ver sua filha finalmente recebendo o cuidado que precisava. Nos dias que se seguiram, a presença de Miguel na vida de Joaquim e Marta se tornou cada vez mais frequente. Ele vinha frequentemente para verificar o progresso de Helena e garantir que tudo estivesse correndo bem com o tratamento. Aos poucos, uma amizade mais profunda começava a se formar entre eles. E Miguel já não era mais apenas o menino que Joaquim havia ajudado um dia. Ele era um amigo, quase um membro da família. Mas, ao mesmo tempo que as esperanças de recuperação de Helena aumentavam, algo mais começava a mudar. O olhar de Miguel para Helena, a atenção que ele lhe dava, algo mais profundo estava surgindo, e Joaquim não podia deixar de notar. A presença constante de Miguel na casa de Joaquim e Marta já não passava despercebida. Ele não era mais o garoto que fugira da fome anos atrás, e a forma como ele se envolvia na vida da família deixava claro que sua ligação ia além da promessa feita no passado. Miguel parecia realmente comprometido com a recuperação de Helena, e isso era algo que, de certa forma, reconfortava tanto Joaquim quanto Marta. Helena, por sua vez,
começava a demonstrar melhoras significativas. Embora o caminho para a cura ainda fosse longo, os primeiros sinais de recuperação já surgiam, trazendo um pouco de alívio aos seus pais. A palidez de seu rosto estava desaparecendo aos poucos, e ela já conseguia sorrir e conversar mais animadamente. Era impossível não perceber que Miguel desempenhava um papel importante nisso, não apenas por garantir o melhor tratamento, mas também por estar sempre ao lado dela, oferecendo apoio e atenção. Certo dia, enquanto Joaquim trabalhava na pequena horta ao lado da casa, Miguel se aproximou, com as mãos nos bolsos e um semblante pensativo. Ele observou Joaquim por alguns segundos antes de falar. "Joaquim, posso conversar com você?" perguntou Miguel, a voz um tanto hesitante, o que não era comum para ele. Joaquim levantou os olhos e enxugou o suor da testa com as costas da mão. "Claro, Miguel. O que houve?" respondeu, notando o tom sério do rapaz. Miguel respirou fundo antes de continuar. "Eu venho aqui quase todos os dias, e você e Marta me tratam como parte da família. Vocês sempre foram generosos comigo, desde o começo. E agora, vendo como a Helena está se recuperando, eu sinto que preciso dizer algo, ser honesto com você." Joaquim franziu o senho, curioso sobre o que viria a seguir. Miguel parecia visivelmente desconfortável, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Miguel hesitou por um momento e depois prosseguiu. "Eu tenho sentimentos pela Helena. Sei que tudo começou como gratidão pela sua ajuda no passado, mas com o tempo percebi que estou me apaixonando por ela. Eu queria que você soubesse disso." O silêncio que se seguiu foi pesado. Joaquim parou por um momento, tentando processar as palavras de Miguel. A ideia de que aquele menino faminto que ele ajudara tantos anos atrás agora estava apaixonado por sua filha era difícil de assimilar. Não que ele duvidasse das intenções de Miguel, mas a situação era complexa demais para ser resolvida com uma simples conversa. "Miguel, isso é sério?" perguntou Joaquim, sua voz baixa e firme. "Você tem certeza do que está dizendo?" "Tenho, Joaquim." Miguel respondeu com convicção. "Eu sei que pode parecer rápido, mas o que sinto por ela é genuíno. Eu sei que ela é especial, e não estou dizendo isso só porque vocês me ajudaram. É algo muito maior que isso." Joaquim abaixou a cabeça, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Ele sabia que Miguel era um homem bom, e sua presença havia transformado a vida de sua família. Helena parecia estar melhorando, em parte, graças ao apoio emocional e financeiro de Miguel. Mas, por outro lado, Joaquim também sabia que sentimentos de gratidão podiam facilmente se confundir com algo mais profundo, e ele não queria que sua filha fosse envolvida em uma relação baseada apenas em uma dívida emocional. "Miguel, eu respeito você e o que você fez por nós, mas eu preciso pensar nisso", disse Joaquim, levantando os olhos para encarar o rapaz. "Helena ainda está se recuperando, e você sabe como nós, pais, somos. Queremos sempre o melhor para os nossos filhos, e eu só preciso ter certeza de que o que você sente por ela não é só uma consequência da gratidão que você tem por nós." Miguel assentiu, compreendendo as palavras de Joaquim. Ele sabia que estava pedindo muito, especialmente considerando tudo o que havia acontecido, mas ele também sabia que seus sentimentos por Helena eram verdadeiros, e ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para provar isso. "Eu entendo, Joaquim", respondeu Miguel, com um sorriso triste. "E eu não esperava que você me desse uma resposta agora. Só queria que você soubesse o que está acontecendo aqui, para que nada fosse uma surpresa. Eu não quero fazer nada que vá contra a sua confiança em mim." Joaquim ficou em silêncio por mais alguns instantes, analisando a situação. Ele sabia que, independentemente de seus sentimentos como pai, Helena era uma mulher adulta e teria que tomar suas próprias decisões sobre o futuro. Ainda assim, a perspectiva de perder o controle sobre a situação o deixava inquieto. "Agradeço sua sinceridade, Miguel", disse Joaquim, finalmente. "E você pode ter certeza de que vou pensar sobre isso com cuidado. Só me dê um tempo." Miguel assentiu novamente, respeitoso.
Claro, Joaquim, o tempo que você precisar. Depois dessa conversa, a relação entre Miguel e Joaquim permaneceu cordial, mas o peso das palavras de Miguel pairava no ar. Joaquim sabia que precisaria conversar com Marta sobre o que havia acontecido, mas ao mesmo tempo temia como isso poderia afetar a dinâmica familiar. Naquela mesma noite, depois que Helena já havia ido dormir, Joaquim decidiu falar com Marta sobre o assunto. Eles estavam sentados à mesa, a casa em completo silêncio, exceto pelo som suave do vento lá fora. Marta, preciso te contar uma coisa, disse ele, a voz baixa, como se hesitasse em trazer à tona o que havia acontecido mais cedo. Marta olhou para ele, curiosa e um pouco apreensiva. O que foi, Joaquim? Perguntou ela, enquanto colocava a caneca de café sobre a mesa. O Miguel... Ele me disse que está se apaixonando pela Helena, revelou Joaquim, sem rodeios. Os olhos de Marta se arregalaram, e por um momento ela ficou sem saber o que dizer. Miguel, o garoto que eles ajudaram tantos anos atrás, agora estava apaixonado por sua filha? Era muita coisa para processar de uma vez. Você está falando sério? Perguntou ela, quase em um sussurro. Joaquim assentiu, sem desviar o olhar. Sim, e ele foi muito honesto comigo. Disse que não quer forçar nada, mas que precisava me contar. Ele disse que vai esperar. Mas, Marta, não sei o que pensar. Eu não sei se é só gratidão que ele está sentindo ou se é amor de verdade. Marta ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre as palavras do marido. Ela sempre havia visto Miguel como um jovem honrado e generoso, e o fato de ele estar tão presente na vida deles nos últimos meses só reforçava essa imagem. Mas agora que seus sentimentos por Helena estavam em jogo, tudo parecia muito mais complicado. Joaquim, acho que a gente vai precisar conversar com a Helena sobre isso, disse Marta, finalmente. Não podemos decidir nada por ela. Os dias passavam devagar em Boa Esperança e, apesar da conversa que tiveram, Joaquim e Marta ainda não sabiam como abordar o assunto com Helena. A saúde da filha continuava a melhorar aos poucos, graças ao tratamento financiado por Miguel, e a atmosfera em casa parecia mais leve. No entanto, a tensão pairava no ar, com Joaquim e Marta ponderando sobre os sentimentos de Miguel e o impacto que isso teria na vida de todos. Certa tarde, enquanto Helena descansava no quarto, Joaquim e Marta se encontraram sentados na varanda da casa. O sol estava mais brando naquele dia e uma brisa suave soprava sobre as árvores secas. Joaquim, com o semblante pensativo, olhou para Marta. A gente tem que falar com ela, Marta. Não dá para adiar mais, disse ele, sem rodeios. Marta, que estava remendando uma camisa velha, parou por um momento e suspirou. Ela sabia que Joaquim estava certo, mas também tinha medo de como Helena reagiria. Eu sei, Joaquim, mas ela acabou de começar a se recuperar. E se isso complicar tudo? Respondeu Marta, a voz cheia de apreensão. Eu não sei, Marta, mas esconder isso dela não parece certo. Ela precisa saber o que está acontecendo. Joaquim replicou, mais firme. Marta assentiu em silêncio. Ela confiava no julgamento de Joaquim e sabia que ele sempre agia pensando no bem-estar da família. No entanto, o medo de abalar a filha em um momento tão delicado a deixava insegura. Ainda assim, não podiam mais adiar a conversa. Naquela mesma noite, depois do jantar, Joaquim decidiu que era hora. Ele chamou Helena para se sentar com ele e Marta na sala, e o nervosismo se tornou palpável no ar. Filha, a gente precisa conversar com você, começou Joaquim com uma voz calma, mas firme. Helena olhou para os pais, confusa. Ela não tinha ideia do que estava prestes a ouvir, mas o tom de seu pai indicava que era algo importante. Claro, pai. O que foi? Perguntou ela, curiosa, mas com um leve tom de preocupação. Marta olhou para Joaquim, que suspirou antes de continuar. É sobre o Miguel. Você sabe que ele tem estado aqui quase todo dia, ajudando com seu tratamento, e a gente é muito grato a ele por isso. Mas tem algo mais. O Miguel veio conversar comigo há alguns dias, e ele me disse que está se apaixonando por você. Helena arregalou os olhos.
Surpresa. Ela olhou para a mãe, que apenas confirmou com um olhar que aquilo era verdade. Por alguns segundos, Helena ficou em silêncio, processando a informação. Nunca havia passado pela sua cabeça que Miguel pudesse ter sentimentos por ela, além da amizade e gratidão. Ele se apaixonou por mim? Perguntou Helena, ainda atônita. Sim, filha. Ele foi muito honesto sobre isso e pediu que eu contasse a você porque ele não quer te pressionar em nada. Ele só queria que você soubesse o que ele sente, explicou Joaquim. Helena abaixou o olhar, sentindo um turbilhão de emoções dentro de si. A princípio, a ideia a pegou de surpresa, mas conforme as palavras de seu pai ecoavam em sua mente, algo dentro dela começou a fazer sentido. Ela se lembrava de como Miguel sempre estava ao seu lado, apoiando-a durante o tratamento, trazendo-lhe pequenas alegrias quando tudo parecia escuro. A gentileza nos olhos dele, a forma como ele sempre a tratava com carinho. Talvez ela tivesse ignorado algo que estava bem diante de seus olhos. Eu não sabia que ele se sentia assim, murmurou Helena, ainda um pouco desnorteada. Ele nunca deu a entender. Ele quis esperar o momento certo, filha, disse Marta, com um tom reconfortante. Ele não queria te assustar, e acho que, no fundo, ele tinha medo de te sobrecarregar enquanto você ainda estava se recuperando. Helena assentiu, ainda pensativa. Agora, começava a lembrar-se de pequenos gestos que, até então, haviam passado despercebidos. Como ele sempre segurava sua mão um pouco mais do que o necessário quando conversavam, ou como ele parecia sempre buscar seus olhos quando falava com ela. Tudo aquilo que parecia natural, agora tinha um novo significado. E o que vocês acham disso? Perguntou Helena, buscando nos pais alguma direção. Joaquim e Marta trocaram olhares. Eles sabiam que a decisão era dela, mas também sentiam que precisavam ser honestos sobre seus próprios sentimentos. Miguel é um bom homem, Helena, começou Joaquim. Ele tem sido generoso e a ajuda que ele nos deu é algo que jamais poderíamos retribuir. Mas mais importante do que isso, eu acredito que ele realmente gosta de você. Ele foi sincero comigo e eu vejo que ele é uma pessoa de coração bom. Eu concordo com seu pai, disse Marta, com um sorriso suave. Mas você precisa decidir por si mesma. Não queremos que você se sinta pressionada por nada. O que quer que você sinta. Vamos apoiar. Helena ficou em silêncio por mais alguns momentos. Uma parte dela se sentia tocada pela sinceridade de Miguel, enquanto outra parte estava confusa. Nunca havia pensado nele daquela forma, mas ao mesmo tempo, era impossível negar a gratidão e o carinho que sentia por ele. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Helena. Finalmente. Eu gosto muito do Miguel, mas preciso entender o que eu sinto de verdade. Claro, filha. Ninguém está te apressando. Você tem todo o tempo que precisar, disse Joaquim com um sorriso reconfortante. Nos dias que se seguiram, Helena se pegou pensando em Miguel mais do que o normal. Ela o observava mais de perto, tentando entender seus próprios sentimentos. Cada gesto de Miguel, cada palavra que ele dizia, agora carregava um novo peso. O que antes era apenas amizade, agora parecia algo mais profundo. E ela não conseguia ignorar o fato de que seu coração começava a bater mais forte quando ele estava por perto. Uma tarde, enquanto Miguel estava na casa de Joaquim, conversando com Helena sobre os próximos passos de seu tratamento, ela finalmente decidiu que precisava falar com ele. Miguel, podemos conversar? Perguntou ela, um pouco nervosa. Miguel, percebendo a seriedade no tom dela, assentiu e se afastou um pouco dos pais de Helena, indo para o quintal da casa, onde poderiam ter mais privacidade. Ele sabia que esse momento chegaria e, embora estivesse apreensivo, sentia-se pronto para ouvir o que Helena tinha a dizer. Eu fiquei sabendo do que você falou para o meu pai, começou Helena, sem rodeios, sobre seus sentimentos por mim. Miguel olhou para ela, um tanto nervoso, mas manteve o olhar firme. Sim, eu queria ser honesto com você, mas também não queria te pressionar de forma alguma, Helena. Eu sei que você ainda está se recuperando e a última coisa que eu quero é complicar as coisas. Helena respirou fundo e olhou para o horizonte.
o sol começando a se pôr atrás das montanhas distantes. Miguel, eu não sei o que sinto exatamente. Você tem sido incrível comigo e eu sou muito grata por tudo. Só que eu preciso de um tempo para entender o que realmente estou sentindo. Miguel sorriu, compreensivo. Eu entendo, Helena, e eu vou esperar o tempo que for preciso. Eu só quero que você saiba que eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Helena sorriu de volta, sentindo uma leveza dentro de si. Ela sabia que não precisava tomar uma decisão naquele momento, mas uma coisa era certa. Algo entre ela e Miguel estava mudando, e ela estava disposta a explorar esses novos sentimentos, mesmo que lentamente. O clima em Boa Esperança parecia refletir o que se passava na vida de Helena. O sol, antes implacável, agora brilhava com um calor mais ameno e os ventos traziam uma sensação de renovação. A cada dia, Helena sentia seu corpo recuperar as forças perdidas e a melhora em sua saúde era visível para todos ao seu redor. Mas enquanto o corpo de Helena se fortalecia, algo mais delicado acontecia em seu coração. Miguel continuava presente, cuidando de cada detalhe do tratamento e, o mais importante, fazendo companhia a ela. A relação deles, embora ainda marcada pela gratidão mútua, parecia estar mudando de forma. Helena sentia uma nova energia sempre que ele estava por perto, algo que a fazia sorrir sem motivo aparente. E Miguel, sempre discreto, mantinha-se próximo, mas sem pressioná-la a tomar decisões sobre seus sentimentos. Uma tarde, enquanto Helena se sentava em uma cadeira de balanço na varanda, observando o campo ao longe, Miguel apareceu trazendo uma sacola com frutas frescas da cidade. "Trouxe um presente para você", disse ele com um sorriso. "Achei que poderia gostar." Helena sorriu de volta, levantando-se para pegar a sacola. Ela olhou para dentro e viu as frutas coloridas, algo raro na região, especialmente para uma família que vivia com tão pouco. O gesto simples a tocou profundamente. "Obrigada, Miguel. Você está sempre pensando em mim, né?" disse ela com um sorriso sincero, que fez o coração de Miguel acelerar. "Bom, é o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que vocês fizeram por mim", respondeu ele, olhando nos olhos de Helena, com aquele mesmo brilho de quando haviam se reencontrado. Helena se sentou novamente e indicou a cadeira ao lado, convidando Miguel a ficar. "Senta aqui comigo. Vamos aproveitar esse fim de tarde juntos", disse ela. Miguel, um pouco surpreso, aceitou o convite e se sentou ao lado dela, com o silêncio confortável preenchendo o espaço entre eles. O som suave do vento e o canto dos pássaros ao longe criavam uma atmosfera tranquila, quase mágica. Depois de alguns minutos, Helena decidiu que era hora de abrir um pouco mais seus sentimentos para ele. "Miguel, eu tenho pensado muito sobre tudo. Sobre a gente, na verdade", começou ela, quebrando o silêncio. Miguel olhou para ela, atento, mas sem interromper. "Eu sei que você tem sentimentos por mim, e eu não posso negar que também sinto algo, mas..." Helena hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. "Ainda é tudo muito confuso para mim. Sabe, eu passei tanto tempo preocupada com a minha saúde, com a minha família, que, às vezes, parece que me perdi de mim mesma no meio de tudo isso." Miguel assentiu, entendendo a complexidade da situação. "Eu entendo, Helena, e eu não quero te apressar. Eu só quero que você saiba que o que eu sinto por você vai além de qualquer obrigação ou dívida. É algo verdadeiro, algo que cresceu com o tempo. Mas eu também sei que você precisa de tempo para se reconectar com quem você é", disse ele com sinceridade. Helena sorriu, tocada pelas palavras dele. Miguel não era apenas generoso em suas ações, mas também em sua paciência e compreensão. Isso fazia com que ela se sentisse segura ao seu lado, sem pressões ou expectativas sufocantes. "Obrigada por entender", disse Helena. "Eu realmente preciso desse tempo, mas prometo que vou ser honesta com você sobre o que sinto." Miguel assentiu, e eles voltaram a observar o campo juntos, em silêncio, mas com uma nova conexão se formando entre eles. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo,
Helena sentia que havia espaço para algo mais em sua vida, além das preocupações e da doença. Nos dias seguintes, Helena continuava a melhorar, e sua relação com Miguel se tornava cada vez mais natural. Eles riam juntos, conversavam sobre o passado e os planos para o futuro, e Miguel sempre encontrava formas de surpreendê-la com pequenos gestos de carinho, como levar flores do campo ou contar histórias engraçadas de sua juventude. A convivência trouxe um alívio não apenas para Helena, mas também para Joaquim e Marta. Ver a filha se recuperando e, ao mesmo tempo, florescendo emocionalmente, era um presente que eles não imaginavam que receberiam tão cedo. Joaquim, em especial, observava tudo com um olhar mais leve, mas ainda assim cauteloso. Ele sabia que o que estava acontecendo entre Helena e Miguel era natural, mas o receio de que sua filha se envolvesse em algo sem plena certeza de seus sentimentos ainda pairava sobre ele. Um dia, enquanto trabalhava na pequena horta da casa, Joaquim viu Miguel se aproximar com um sorriso no rosto. "Joaquim, posso ajudar com isso aí?" perguntou Miguel, apontando para as ferramentas de jardinagem. Joaquim olhou para ele e, depois de uma breve pausa, sorriu. "Claro, rapaz. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda", respondeu, entregando-lhe uma pá. Miguel começou a cavar a terra ao lado de Joaquim, e por alguns minutos, o silêncio entre eles era confortável. Mas Joaquim sabia que havia algo a mais que precisava ser dito. "Miguel, você sabe que eu te considero parte da família, né?" começou Joaquim, ainda cavando a terra. Miguel parou por um momento e olhou para ele, surpreso pela afirmação tão direta. "Eu fico muito honrado de ouvir isso, Joaquim, de verdade", respondeu ele, com sinceridade. "Mas eu preciso ser honesto com você", continuou Joaquim, parando o que estava fazendo para encarar Miguel. "Eu vejo que você tem sentimentos pela minha filha e sei que ela também está começando a sentir algo por você. Mas eu sou um homem simples e a única coisa que quero é a felicidade dela. Não importa o que aconteça, você tem que ter certeza de que o que você sente por ela é amor de verdade e não só gratidão pelo que fizemos no passado." Miguel largou a pá e respirou fundo antes de responder. "Joaquim, eu te entendo. Eu realmente entendo suas preocupações. Mas o que eu sinto pela Helena é muito mais do que gratidão. Ela me fez ver a vida de uma forma diferente. E o que eu mais quero é a felicidade dela, assim como você", disse Miguel, com a voz firme. Joaquim ficou em silêncio por um momento, observando o rapaz à sua frente. Ele sabia que Miguel estava sendo sincero, e isso lhe trouxe um certo conforto. Mesmo assim, a responsabilidade de proteger sua filha ainda pesava sobre seus ombros. "Eu acredito em você, Miguel. Mas lembre-se de que, acima de tudo, você tem que respeitar o tempo e os sentimentos dela. Se fizer isso, você vai ter meu apoio", disse Joaquim, finalmente com um leve sorriso. Miguel sorriu de volta, aliviado por ter recebido aquela aprovação tão importante. "Pode deixar, Joaquim. Eu nunca vou apressar a Helena. Tudo no tempo dela." A conversa encerrou ali, mas algo mudou entre Joaquim e Miguel. A desconfiança que ainda pairava no ar foi substituída por uma confiança mútua e, pela primeira vez, Joaquim permitiu-se imaginar um futuro em que Miguel e Helena estivessem juntos. Helena, por sua vez, começava a perceber que o que sentia por Miguel ia além da gratidão. A amizade entre eles estava florescendo e o carinho que ele demonstrava a fazia sentir-se especial, valorizada. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que a vida estava lhe dando uma nova chance, e a ideia de construir algo com Miguel parecia menos assustadora a cada dia. Os dias passavam em boa esperança, e a relação entre Helena e Miguel parecia crescer de maneira natural, quase inevitável. O olhar atento de Joaquim e Marta acompanhava cada passo, cada sorriso compartilhado entre os dois, mas agora com uma sensação de aceitação. Joaquim sabia que não poderia controlar o coração da filha, e aos poucos, o receio que sentia em relação a Miguel se dissipava. Para Helena, a confusão interna ainda a acompanhava. Ela estava se recuperando, sua força voltando aos poucos, e o carinho que Miguel demonstrava por ela a fazia se sentir cuidada e especial.
Contudo, uma pequena parte de si se perguntava se o que ela sentia por ele era realmente amor, ou se estava confundindo gratidão com algo mais profundo. Miguel era um homem bondoso, atencioso, e havia feito tanto por ela e por sua família que, às vezes, ela temia que seus sentimentos fossem uma resposta natural a todo esse cuidado. Certa tarde, enquanto Miguel estava na cidade resolvendo questões de trabalho, Helena decidiu conversar com sua mãe. Marta estava na cozinha, como de costume, preparando o jantar. O cheiro de alho e cebola sendo refogados preenchia a casa com uma sensação de aconchego, e Helena, sentindo-se à vontade, decidiu que era o momento certo para falar sobre o que estava sentindo. "Mãe, posso falar com você?" perguntou Helena, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa da cozinha. Marta, que mexia uma panela no fogão, olhou para a filha e sorriu. "Claro, filha. Sobre o que quer falar?" Helena respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "É sobre o Miguel e sobre o que eu sinto por ele", começou ela, com a voz um pouco hesitante. Marta parou o que estava fazendo e se sentou à frente de Helena, percebendo que aquilo era uma conversa importante. "Eu sabia que esse momento ia chegar", disse Marta, com um sorriso compreensivo. "O que você está sentindo, minha filha?" Helena abaixou o olhar por um momento, brincando com as mãos nervosamente antes de falar. "Eu não sei, mãe. Às vezes, eu sinto que estou me apaixonando por ele, mas em outras horas parece que estou confundindo gratidão com amor. Ele tem feito tanto por mim e por nós. Como eu sei se o que eu sinto é amor de verdade ou só uma resposta ao que ele fez?" Marta ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando sobre as palavras da filha. Era uma dúvida justa, algo que qualquer pessoa poderia se perguntar em uma situação como essa. "Eu entendo o que você está dizendo, Helena, mas o amor, às vezes, começa assim, com pequenos gestos de carinho e cuidado. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que você precisa é dar tempo ao tempo. O que você sente por ele vai se tornar claro e você vai perceber se é amor ou não. Mas, pelo que eu vejo, Miguel é um homem bom e ele tem feito você sorrir de uma maneira que eu não via há muito tempo." Helena ouviu as palavras da mãe com atenção. Marta sempre soube como trazer paz ao seu coração, e ouvir aquela perspectiva a fez sentir-se um pouco mais leve. Talvez fosse isso mesmo. Talvez ela só precisasse de mais tempo para entender o que estava realmente acontecendo dentro de si. "Eu acho que estou com medo de me entregar a esses sentimentos e acabar me machucando", confessou Helena, com os olhos levemente marejados. Marta estendeu a mão e segurou a da filha, apertando-a com carinho. "Todos nós temos medo, minha filha. Amar alguém sempre envolve um risco. Mas eu confio no seu julgamento, e eu vejo que Miguel é alguém que te faria feliz, se você permitir." Helena sorriu levemente, sentindo-se um pouco mais confiante depois daquela conversa. Talvez ela realmente estivesse se apaixonando, e talvez fosse hora de parar de se preocupar tanto com o que poderia dar errado. Naquela noite, após o jantar, Miguel voltou à casa de Joaquim, trazendo notícias sobre o andamento do tratamento de Helena. Ele havia conseguido agendar novas consultas e estava otimista quanto ao progresso que ela vinha demonstrando. A cada dia, a saúde de Helena melhorava visivelmente e todos pareciam mais esperançosos quanto ao futuro. Depois de compartilhar as novidades, Miguel se aproximou de Helena, que estava sentada na varanda, e a convidou para um passeio rápido pelo campo. O céu estava limpo, com estrelas brilhando acima deles, e a brisa suave tornava o clima perfeito para uma conversa ao ar livre. Caminharam lado a lado em silêncio por alguns minutos, até que Miguel, notando que Helena estava mais pensativa do que o normal, decidiu quebrar o gelo. "Você parece preocupada. Está tudo bem?" perguntou ele, olhando para ela com suavidade. Helena parou de andar e olhou para o céu por um momento antes de responder. "Eu só estava pensando sobre nós dois, Miguel. Sobre o que está acontecendo entre a gente", disse ela, com a voz calma, mas carregada de emoção. Miguel sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que essa conversa chegaria eventualmente.
e mesmo que estivesse preparado para ser honesto, sempre havia uma apreensão ao abordar sentimentos tão profundos. Eu também penso muito nisso, Helena, respondeu ele com sinceridade. Mas acima de tudo, eu quero que você saiba que, independentemente de como se sinta, eu estou aqui por você. Eu não espero nada em troca, só quero o seu bem. Helena suspirou, sentindo-se tocada pelas palavras dele. Eu sei disso, Miguel, e talvez seja por isso que eu me sinto tão confusa. Você fez tanto por mim e por minha família que às vezes eu me pergunto se o que estou sentindo por você é amor de verdade ou apenas uma resposta ao que você fez. Miguel olhou para ela com paciência, compreendendo suas dúvidas. Eu entendo, Zelena, e não quero que você sinta que precisa me retribuir de qualquer maneira. O que eu fiz por você foi porque eu quis e porque vocês fizeram por mim muito mais do que qualquer dinheiro poderia pagar. Mas eu acredito que, com o tempo, você vai saber se isso é amor ou não. Só peço que você dê tempo a si mesma. Helena sorriu, sentindo-se mais leve ao ouvir aquelas palavras. Miguel era, de fato, uma pessoa especial. Ele nunca a pressionava, nunca exigia nada, e isso a fazia se sentir à vontade para ser honesta consigo mesma. Eu vou tentar fazer isso, né, Miguel? Vou tentar entender melhor o que eu realmente sinto. Mas uma coisa eu sei, eu gosto de estar com você. Você me faz bem, disse Helena, com um sorriso suave. Miguel sorriu de volta, sentindo um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que Helena precisava de tempo e estava disposto a esperar o quanto fosse necessário. O que ele sentia por ela não era algo que podia ser apressado ou forçado. E é só isso que eu quero, Helena. Que você esteja bem e que a gente possa descobrir juntos o que vem pela frente, respondeu ele, com a voz cheia de esperança. Eles continuaram caminhando por mais alguns minutos, em silêncio, mas dessa vez o silêncio era confortável. Miguel sabia que não havia necessidade de apressar nada, e Helena, por sua vez, estava disposta a dar tempo ao coração, deixando que seus sentimentos amadurecessem naturalmente. Quando voltaram para casa, ambos sentiam que, de alguma forma, algo havia mudado entre eles. O laço que os unia parecia mais forte, mais seguro, e, embora ainda houvesse dúvidas, a esperança de que algo bonito estava nascendo era inegável. Os dias em Boa Esperança continuavam calmos e a vida seguia seu curso. Helena melhorava a cada consulta e, com isso, também se permitia sonhar mais com o futuro. O tratamento já não era mais uma fonte constante de preocupação, e o amor entre ela e Miguel, embora ainda em uma fase de descoberta, parecia crescer com a mesma naturalidade da paisagem ao redor. Porém, mesmo com toda essa leveza, uma parte de Helena ainda estava repleta de incertezas. Miguel, por outro lado, já tinha certeza de seus sentimentos por Helena. Ele a amava, e isso se tornava mais claro a cada dia que passava. Seus gestos diários, a maneira como ele se dedicava à família de Joaquim, tudo isso deixava claro que suas intenções iam muito além de retribuir a bondade que um dia recebeu. No entanto, ele sabia que o coração de Helena ainda carregava dúvidas, e isso o deixava apreensivo. Não porque ele duvidasse do que sentia, mas porque temia que ela não estivesse pronta para embarcar em uma nova fase de sua vida. Em uma tarde quente, enquanto Miguel arrumava algumas coisas no quintal da casa de Joaquim, Helena o chamou para conversar. Ela estava na varanda, sentada em sua cadeira de balanço, e gesticulou para que ele se juntasse a ela. Miguel, eu preciso falar com você, disse ela, com um tom sério, que fez Miguel perceber imediatamente que algo importante estava por vir. Ele se aproximou e se sentou ao lado dela, um pouco tenso, mas sempre com aquela paciência e compreensão que Helena tanto admirava. O que foi, Helena? Perguntou ele, tentando manter a voz calma, embora por dentro estivesse preocupado. Helena respirou fundo antes de começar a falar. Ela sabia que aquela conversa era necessária, mas ainda assim, seu coração batia acelerado. Eu tenho pensado muito sobre nós, sobre o que eu sinto por você. E sobre o que você sente por mim? Começou ela, evitando o olhar de Miguel por um momento. E
Eu preciso ser honesta com você. Eu ainda estou confusa, Miguel. Eu gosto muito de você e eu me sinto feliz ao seu lado, mas não sei se estou pronta para isso. Miguel ficou em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção. Ele sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Sabia que Helena estava sendo sincera e ele a respeitava demais para pressioná-la a qualquer coisa. Eu entendo isso, Helena, respondeu ele, com a voz suave. E agradeço por ser honesta comigo. Eu nunca quis te apressar, e se você não se sente pronta, eu estou disposto a esperar. O que mais importa para mim é que você esteja feliz, seja qual for a sua decisão. Helena sorriu levemente, aliviada pela compreensão de Miguel, mas ainda assim, o peso da dúvida a incomodava. Ela queria ser justa com ele, e também consigo mesma. Eu sei disso, Miguel, e você tem sido incrível comigo, com a minha família, continuou ela. Mas eu ainda tenho medo de que o que eu sinto seja apenas gratidão, e não quero confundir as coisas. Você merece alguém que tenha certeza do que sente, e eu não quero te machucar. Miguel suspirou profundamente, sentindo o peso da situação. Ele sabia que os sentimentos de Helena eram sinceros, mas também entendia a confusão pela qual ela estava passando. Ele havia passado tantos anos pensando nela, construindo em sua mente uma idealização de quem ela seria, que agora, ao estar realmente com ela, tudo parecia mais complexo. Helena, eu nunca vou pedir para você tomar uma decisão antes de estar pronta. Mas eu sei que o que eu sinto por você não é só gratidão. Eu me apaixonei por você, pela pessoa que você é agora. E não porque você ou sua família me ajudaram no passado. Eu quero que você saiba disso, disse ele, encarando-a com firmeza, mas também com ternura. As palavras de Miguel ressoaram no coração de Helena. Ela sabia que ele estava sendo completamente honesto, mas sua própria confusão ainda era um obstáculo. Parte dela queria se entregar àquele sentimento, queria acreditar que poderia ser feliz ao lado dele, mas outra parte, mais racional, a puxava de volta, pedindo cautela. Eu acredito em você, Miguel, respondeu Helena, finalmente. Mas eu ainda preciso de um pouco mais de tempo, e espero que você entenda. Miguel sorriu, mesmo que seu coração estivesse apertado. Eu entendo, Helena, e vou esperar o tempo que for necessário. O que eu mais quero é que você esteja certa sobre o que sente e que possamos seguir em frente sem nenhuma dúvida entre nós. Helena assentiu, sentindo-se aliviada por ter compartilhado suas dúvidas, mas também com uma leve tristeza por não poder dar a ele a certeza que ele claramente desejava. Miguel se levantou e deu um leve beijo na testa de Helena antes de sair da varanda, deixando-a com seus pensamentos. Naquela noite, após o jantar, Joaquim percebeu que algo estava diferente. Helena estava mais calada do que o normal, e Miguel, que sempre era uma presença alegre na casa, estava visivelmente mais quieto. Marta, que era sempre atenta aos pequenos detalhes, também notou a mudança no ar. Helena, tudo bem, filha? Perguntou Joaquim, com a voz suave, mas preocupado. Helena olhou para o pai e deu um sorriso cansado. Tá tudo bem, pai. Só estou pensando em algumas coisas, respondeu ela, sem querer entrar em muitos detalhes. Joaquim sabia que algo havia acontecido entre ela e Miguel, mas preferiu não pressioná-la. Ele confiava no julgamento da filha e sabia que ela estava passando por um momento delicado, cheio de decisões difíceis. Marta, por outro lado, decidiu que talvez fosse o momento de ter uma conversa mais particular com a filha. Depois que Joaquim foi dormir, ela foi até o quarto de Helena e bateu levemente na porta. Posso entrar? Perguntou Marta, com o tom gentil que sempre usava quando sabia que a filha estava enfrentando algo difícil. Claro, mãe. Entra, respondeu Helena, sentando-se na cama e se preparando para o que viria a seguir. Marta entrou e sentou-se ao lado de Helena, observando a expressão preocupada da filha. O que aconteceu com você e o Miguel? Perguntou Marta diretamente, mas com ternura. Helena suspirou, sentindo-se aliviada por poder compartilhar suas preocupações com a mãe. Eu conversei com ele hoje, mãe. Disse que ainda estou confusa sobre o que sinto e que não sei se estou pronta para algo mais sério.
Ele foi compreensivo como sempre, mas eu sei que ele está sofrendo com isso, confessou Helena, os olhos começando a marejar. Marta segurou a mão da filha e a apertou gentilmente. Filha, você precisa seguir o que o seu coração diz. Se ainda não está pronta, isso é normal, mas uma coisa é certa, o Miguel te ama de verdade. Eu vejo isso nos olhos dele. Ele não vai te pressionar, e você sabe disso. Só não tenha medo de se permitir ser feliz, se é isso que você quer, disse Marta, com um sorriso reconfortante. Helena deixou as lágrimas caírem, sentindo o conforto das palavras da mãe. Ela sabia que estava em um momento decisivo, mas ainda precisava de um tempo para entender completamente o que se passava em seu coração. Sabia que Miguel esperaria por ela, mas também sabia que não poderia adiar essa decisão para sempre. Nos dias que se seguiram, Helena continuou refletindo sobre seus sentimentos, tentando encontrar dentro de si a certeza de que precisava para seguir em frente. O amor de Miguel estava lá, presente em cada gesto, em cada palavra, e ela sabia que esse sentimento era real. Mas será que ela estava pronta para corresponder a isso da maneira que ele merecia? Essa era a dúvida que ainda a assombrava. O tempo em Boa Esperança passava com a mesma calmaria de sempre, mas dentro de Helena, as coisas estavam longe de serem tranquilas. Desde a conversa com Miguel, ela se via presa em um turbilhão de emoções. O carinho que sentia por ele era evidente, mas ainda havia uma parte de seu coração que hesitava, como se não estivesse completamente pronta para se entregar. A cada dia que passava, ela se perguntava: estaria confundindo seus sentimentos? Seria o amor que começava a florescer ou apenas gratidão por tudo o que ele havia feito por ela e sua família? Enquanto Miguel continuava sua rotina de visitas à casa, mantendo o mesmo cuidado e carinho de sempre, Helena sabia que não poderia continuar assim indefinidamente. Precisava tomar uma decisão. Não seria justo com ele nem consigo mesma deixar as coisas no ar por tanto tempo. Por mais difícil que fosse, ela sabia que o momento de clareza estava se aproximando. Numa manhã clara, com o sol já aquecendo o campo, Helena decidiu que iria conversar com Miguel e, dessa vez, precisava ser honesta consigo mesma e com ele. A dúvida a atormentava, mas também era como se, no fundo, ela já soubesse o que realmente queria. Ela só precisava de coragem para aceitar. Miguel chegou à casa de Joaquim com o mesmo sorriso acolhedor de sempre. Joaquim estava do lado de fora, ajeitando algumas ferramentas, e o cumprimentou com um aceno de cabeça. «Miguel, bom dia!» disse Joaquim, com a cordialidade que já se tornara costumeira. «Bom dia, Joaquim. Tudo tranquilo?» perguntou Miguel, tentando manter a leveza, apesar de seu coração estar um pouco mais pesado com o passar dos dias. Vai indo, vai indo. A Helena está lá dentro», respondeu Joaquim, percebendo que, como de costume, a verdadeira intenção de Miguel era ver a filha. Miguel entrou na casa, encontrando Helena sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café nas mãos. O sorriso dela ao vê-lo era sincero, mas havia algo em seus olhos que indicava que ela estava pronta para falar o que há dias vinha guardando. «Miguel, podemos conversar?» perguntou Helena, enquanto indicava com a cabeça que ele se sentasse ao seu lado. Miguel assentiu e, ao se sentar, ficou em silêncio, aguardando o que ela tinha a dizer. Seu coração batia forte, sabendo que aquela conversa definiria o rumo de tudo que ele havia sentido nos últimos meses. «Eu tenho pensado muito, Miguel, sobre nós dois, sobre o que tem acontecido, e eu preciso ser honesta com você e, mais importante, comigo mesma», começou Helena com a voz um pouco trêmula. Miguel a observava. Cada palavra dela fazia seu coração apertar mais. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. «Eu passei tanto tempo confusa, tentando entender se o que eu sinto por você é amor ou apenas gratidão. E acho que, no fundo, eu tinha medo de me machucar de novo. Medo de me entregar e depois descobrir que estava errada. Mas depois de muito pensar, eu percebi algo», continuou Helena, agora olhando diretamente nos olhos de Miguel. Miguel respirava fundo, tentando manter a calma. Ele queria dizer algo, mas sabia que precisava deixá-la falar tudo. «O que eu sinto por você vai além da gratidão, Miguel»,
Você esteve ao meu lado nos piores momentos, me apoiou, cuidou de mim. E isso me fez perceber que o que eu sinto por você é amor. Eu tenho medo, sim, mas tenho mais medo ainda de deixar esse sentimento passar sem ao menos tentar. Helena fez uma pausa, sentindo o peso de suas próprias palavras. Então, eu quero que você saiba que estou pronta para tentar. Para deixar o medo de lado e ver onde isso nos leva. O alívio que percorreu o corpo de Miguel foi imediato. Ele sentiu como se o peso que vinha carregando por tanto tempo desaparecesse de uma vez. Aquelas palavras eram tudo o que ele esperava ouvir. Helena, começou ele, a voz falhando de emoção. Eu esperei tanto por esse momento, mas nunca quis te apressar, porque sabia que você precisava ter certeza. Eu sabia que, mais do que qualquer coisa, eu queria que você estivesse pronta. E agora, ouvir isso é mais do que eu podia sonhar. Helena sorriu. Um sorriso que vinha do fundo de seu coração. Era a primeira vez em muito tempo que ela se sentia completamente em paz com seus sentimentos. O amor por Miguel, que ela tanto temia ser algo confuso, agora era claro como a luz do dia. Eu estou pronta, Miguel. Vamos viver isso juntos, disse ela, com um brilho no olhar. Miguel, emocionado, segurou a mão de Helena, levando-a aos lábios e a beijando com ternura. A conexão entre eles naquele momento era palpável, uma mistura de alívio, amor e, acima de tudo, esperança no que o futuro lhes reservava. Os dias seguintes foram de leveza e alegria para Helena e Miguel. A tensão que antes pairava entre eles havia se dissipado. E agora, ambos se permitiam viver aquele sentimento sem medo. A cada gesto, a cada palavra, eles reafirmavam o que sentiam, e aos poucos, o amor que começava a crescer se fortalecia ainda mais. Joaquim e Marta, que sempre foram observadores atentos, perceberam a mudança na filha e ficaram aliviados. Ver Helena sorrindo com tanta frequência, recuperando a saúde e agora descobrindo o amor, era algo que eles não podiam ter previsto, mas agradeciam todos os dias por isso. Joaquim, que no início carregava consigo a preocupação de que os sentimentos de Miguel fossem apenas fruto de gratidão, agora via claramente que o que unia os dois era genuíno e profundo. Certa manhã, Miguel apareceu mais cedo do que o normal na casa de Joaquim. Havia algo diferente em sua postura, e Joaquim percebeu imediatamente que algo grande estava por vir. Eles se sentaram na varanda, como já era de costume, e Miguel, com um olhar sério, finalmente revelou o que vinha planejando. Joaquim, eu queria falar com você sobre algo muito importante, começou ele, com uma mistura de apreensão e determinação. Joaquim franziu o senho, mas assentiu, indicando que Miguel continuasse. Eu e a Helena estamos juntos agora, como você já deve ter percebido, e eu queria pedir a sua permissão para dar o próximo passo com ela. Eu amo sua filha e quero construir um futuro ao lado dela, disse Miguel, direto e com uma sinceridade que Joaquim não poderia ignorar. O coração de Joaquim deu um leve salto. Ele já havia imaginado que esse momento chegaria, mas ouvir aquelas palavras de Miguel o fez perceber o quanto sua filha cresceu e o quanto ele, como pai, precisaria confiar em sua decisão. Miguel, eu confio em você, respondeu Joaquim, depois de um longo silêncio. Eu vejo que o que você sente pela Helena é verdadeiro, e se minha filha está feliz, eu também estou. Você tem minha bênção. Miguel soltou um suspiro de alívio e gratidão. Ele sabia o quanto aquela permissão significava e, mais do que nunca, estava certo de que queria passar o resto da vida ao lado de Helena. Naquela mesma tarde, Miguel levou Helena para um passeio e, em um campo afastado, sob o céu azul de Boa Esperança, ele a pediu em casamento. As palavras foram ditas com o coração na boca e Helena, já sem nenhuma dúvida, respondeu com um sim, cheio de emoção. A felicidade que irradiava deles naquele momento era indescritível. O amor que antes parecia uma incerteza, agora se tornava uma promessa de um futuro juntos, repleto de esperança, confiança e carinho.
A notícia do noivado entre Helena e Miguel se espalhou rapidamente por Boa Esperança. Para muitos, foi uma surpresa ver a filha de Joaquim, sempre tão reservada e focada na família, agora pronta para iniciar uma nova fase da vida. Mas, para aqueles que conheciam a história de Miguel e Helena, a notícia parecia o desfecho natural de uma jornada que começou com um gesto de bondade anos atrás. Joaquim e Marta estavam emocionados com o caminho que a vida de sua filha havia tomado. A ideia de ver Helena casando-se com Miguel, um homem que eles aprenderam a respeitar e confiar, trazia uma paz que eles não imaginavam ser possível há pouco tempo, quando Helena ainda lutava contra a doença. Naquela manhã, com a brisa suave balançando as folhas secas das árvores, Helena e Miguel caminhavam lado a lado pelo campo, conversando sobre os preparativos para o casamento. Eles não queriam uma cerimônia grandiosa, apenas algo simples, rodeados de amigos próximos e, claro, da família. Você acha que seus pais vão gostar da ideia de fazermos o casamento aqui, na fazenda? Perguntou Miguel, olhando para Helena com um sorriso. Eles vão adorar, Miguel. Sabe como meu pai é? Ele sempre gostou da ideia de fazer as coisas do jeito mais simples possível, respondeu Helena, também sorrindo. E eu, sinceramente, não poderia imaginar um lugar melhor para a gente começar essa nova fase. Miguel assentiu, satisfeito com a resposta. Ele também sentia que a fazenda de Joaquim, onde tantas memórias haviam sido construídas, era o lugar perfeito para celebrar o amor deles. A simplicidade do campo, o calor das pessoas ao redor e o ar puro de Boa Esperança seriam o cenário ideal para o início de uma nova vida juntos. Os preparativos começaram rapidamente, com a ajuda de amigos e vizinhos. Todos em Boa Esperança pareciam dispostos a colaborar para que o casamento fosse um dia especial. Marta, claro, liderava a organização e Joaquim, com seu jeito mais prático, ajudava nos pequenos detalhes. Helena observava tudo com uma mistura de gratidão e felicidade, sabendo que, finalmente, sua vida estava entrando em um momento de plenitude que ela jamais havia imaginado. Dias antes do casamento, enquanto ajudava Marta com alguns arranjos de flores, Helena teve uma conversa sincera com sua mãe. As duas estavam sentadas na varanda, onde a luz do fim de tarde banhava a casa em tons dourados. Mãe, você já pensou que tudo isso começou com aqueles R$ 25 que o pai deu para o Miguel? Perguntou Helena, pensativa, enquanto ajustava as flores em um vaso. Marta riu suavemente, olhando para a filha com um olhar cheio de orgulho. A vida tem dessas coisas, filha. Quem diria que um pequeno gesto como aquele não iria mudar tudo? Naquele momento, seu pai só queria ajudar um garoto que estava precisando, e veja onde estamos agora. Marta fez uma pausa, refletindo sobre as voltas que a vida dá. Acho que, no fim das contas, o que vai e volta-se, né? Seu pai plantou uma semente de bondade, e agora estamos colhendo os frutos disso. Helena assentiu, sentindo o peso dessas palavras. Era verdade. Tudo o que havia acontecido nos últimos meses parecia ser o ciclo natural daquela bondade, algo que retornava à sua família de forma inesperada, mas transformadora. Finalmente, o dia do casamento chegou. A fazenda de Joaquim estava decorada com simplicidade, mas cheia de charme. Flores do campo enfeitavam o local, e os vizinhos ajudaram a preparar o que seria uma celebração íntima, porém cheia de amor. Miguel, nervoso mas emocionado, esperava ao lado de Joaquim enquanto os poucos convidados se acomodavam. Helena, vestida com um simples e elegante vestido branco, foi conduzida por Marta até o altar improvisado debaixo de uma árvore antiga, símbolo de força e resistência, assim como sua própria trajetória. Quando Joaquim se juntou a elas, com um sorriso emocionado, Helena sentiu que aquele era o momento em que todas as peças de sua vida se encaixavam. O sol estava alto e a cerimônia foi curta, mas carregada de significado. Os votos trocados entre Helena e Miguel eram simples, mas profundos, refletindo o respeito e o carinho que ambos sentiam um pelo outro. O momento em que disseram sim foi acompanhado por sorrisos e lágrimas de alegria dos poucos presentes.
Era como se o tempo tivesse parado por um instante, e todos ali podiam sentir a força daquele amor, nascido da bondade e fortalecido pelas provações que ambos enfrentaram. Após a cerimônia, a celebração foi tranquila, com todos aproveitando a comida caseira preparada pelos vizinhos e amigos. A música suave ao fundo, as risadas e as conversas preenchiam o ambiente e, por alguns momentos, parecia que a felicidade havia se instalado para sempre na vida de Helena e Miguel. Enquanto a tarde caía, Helena e Miguel se afastaram da festa por alguns instantes, caminhando de mãos dadas até o campo, onde a vista das montanhas ao longe se perdia no horizonte. A luz dourada do pôr do sol refletia nos rostos deles, criando um cenário perfeito para aquele momento especial. Eu ainda não consigo acreditar que estamos aqui, vivendo isso tudo, disse Helena, virando-se para Miguel, com um sorriso cheio de emoção. Mas nem eu, respondeu Miguel, acariciando o rosto dela. Mas se tem algo que aprendi com tudo isso, é que o destino tem um jeito engraçado de nos surpreender, e eu nunca poderia imaginar que seria tão feliz ao seu lado. Helena sorriu, sentindo o coração leve e cheio de amor. Você mudou minha vida, Miguel, mais do que eu poderia imaginar, disse ela com sinceridade. E você salvou a minha, Helena. Quando eu era aquele garoto perdido, faminto, eu jamais imaginaria que um dia encontraria alguém como você. Mas a vida tem um jeito estranho de nos colocar no caminho certos, não é? Respondeu Miguel, com um olhar profundo. Helena assentiu. Eles se abraçaram, olhando para o horizonte enquanto o sol finalmente se escondia atrás das montanhas. O ciclo de bondade e amor que havia começado com um simples gesto de generosidade tantos anos atrás, agora se fechava de maneira grandiosa, com um futuro brilhante à frente deles. E assim, de mãos dadas e com o coração cheio de esperança, Miguel e Helena estavam prontos para iniciar a nova fase de suas vidas, com a certeza de que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles estariam sempre juntos. O casamento de Helena e Miguel foi o marco de uma nova fase para todos, não apenas para os dois, mas para as pessoas ao redor, que, de certa forma, se sentiram tocadas pela história que, por tanto tempo, parecia ser uma sequência de desafios e provações. No entanto, o destino havia recompensado os corações bondosos de Joaquim e Marta, trazendo não apenas a recuperação de sua filha, mas também um novo começo para a família. A vida na fazenda continuou simples, mas agora a sensação de esperança e renovação pairava no ar. Miguel e Helena decidiram morar ali mesmo, junto de Joaquim e Marta, ajudando a cuidar da terra e da casa que, por tanto tempo, fora o centro de tudo. Miguel, com sua experiência no mundo dos negócios, começou a implementar pequenas mudanças na gestão da fazenda, tornando-a mais produtiva e rentável. Aos poucos, a terra que antes mal produzia o suficiente para sustentar a família começou a prosperar. Helena, agora cheia de saúde e energia, assumiu a responsabilidade de ajudar sua mãe nas tarefas diárias, além de colaborar na organização dos novos projetos da fazenda. Ela se sentia viva, ativa e, acima de tudo, feliz por poder contribuir para o bem-estar de todos. Certo dia, enquanto caminhava pelo campo ao lado de Miguel, Helena refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos anos. O tempo em que estava doente parecia distante, quase como um sonho ruim que, de alguma forma, havia sido superado. Agora, tudo o que ela via à sua frente era o futuro, um futuro brilhante, cheio de possibilidades e amor. Sabe, Miguel, às vezes eu paro para pensar em como as coisas mudaram tanto. Se alguém tivesse me contado há alguns anos que eu estaria aqui, casada com você, ajudando na fazenda e feliz de verdade, acho que eu não acreditaria, disse Helena, com um sorriso enquanto olhava para o horizonte. Miguel riu suavemente, apertando a mão dela enquanto caminhavam juntos. Eu também não teria acreditado. Quem diria que aquele garoto faminto, tentando pegar frutas de uma árvore seca, acabaria encontrando uma nova vida assim? Respondeu Elishan, olhando para ela com carinho. Mas acho que isso só mostra como a vida é cheia de surpresas. E, para ser sincero, eu não poderia estar mais feliz do que estou agora. Aqui, com você.
Helena sentiu o coração aquecer com as palavras de Miguel. O amor que eles construíram ao longo do tempo era sólido, verdadeiro. E o melhor de tudo, eles tinham a certeza de que haviam superado juntos os obstáculos mais difíceis, saindo mais fortes do outro lado. À medida que os meses passavam, a fazenda continuava a prosperar, e Miguel e Helena começaram a planejar o próximo passo de suas vidas. Eles falavam em filhos, em expandir ainda mais a produção da fazenda e em como poderiam continuar a construir um legado juntos. Joaquim, sempre observador, sentia um orgulho silencioso ao ver sua filha vivendo uma vida tão plena. Para ele, o ciclo de vida e bondade estava completo. Marta, por sua vez, não conseguia esconder a felicidade ao ver sua família crescendo e prosperando. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, o amor e a união da família sempre seriam o alicerce mais forte. E agora, com Miguel como parte desse núcleo, sentia que a vida havia-me de fato recompensado seus esforços. Certo dia, durante um almoço em família, Joaquim olhou para todos à mesa e, de forma inesperada, tomou a palavra, com o olhar um pouco emocionado. "Eu queria dizer uma coisa", começou ele enquanto todos pararam para ouvi-lo. "Olhando para vocês aqui, para a nossa vida, para tudo o que construímos juntos, eu só posso sentir uma coisa: gratidão." Ele fez uma pausa, o olhar passando por Helena, Miguel e Marta. "Há tantos anos, quando eu dei aqueles R$ 25 para o Miguel, eu nunca poderia imaginar que isso nos traria até aqui. Eu só queria ajudar um menino que precisava de uma chance. Mas o que eu ganhei em troca foi muito maior do que eu jamais poderia sonhar." Joaquim respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Vocês me deram a maior alegria que eu poderia ter. Uma família unida, cheia de amor e esperança. E por isso sou eternamente grato." As palavras de Joaquim ressoaram profundamente em todos ali presentes. Helena e Miguel trocaram um olhar emocionado, enquanto Marta, sempre atenta, segurou a mão do marido com carinho. "Você sempre foi o alicerce dessa família, pai. Sem você nada disso teria acontecido", disse Helena, com a voz embargada. "E você me mostrou o que é a verdadeira generosidade, Joaquim. Você e Marta me deram mais do que eu jamais poderia retribuir", acrescentou Miguel, com um sorriso. Aquele momento em família, simples, mas cheio de significado, representava tudo o que eles haviam conquistado. Não era a riqueza material ou as conquistas individuais que os mantinham unidos, mas sim o amor, a generosidade e a certeza de que sempre estariam juntos, independentemente do que o futuro trouxesse. Naquele dia, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Helena e Miguel caminharam até o campo, como faziam quase todas as tardes. O céu dourado, com tons suaves de rosa e laranja, refletia a serenidade que ambos sentiam em seus corações. Eles sabiam que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no passado, o futuro era promissor. Miguel parou por um momento, olhando para Helena, e segurou suas mãos. "Sabe, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. E não é só pelo dinheiro ou pela ajuda, é por me darem uma nova chance de vida", disse ele, com um olhar profundo. Helena sorriu, apertando as mãos dele com ternura. "Você também me deu uma nova vida, Miguel. Uma vida que eu jamais poderia ter imaginado, mas que eu sempre desejei", respondeu ela. Eles se abraçaram, sentindo o calor um do outro e a promessa silenciosa de que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. O ciclo de bondade, que começou com um gesto simples de Joaquim e que levou Miguel a encontrar uma nova vida, havia se completado. Agora, cabia a eles continuar plantando sementes de amor, esperança e gratidão, para que a colheita fosse sempre abundante e próspera. E assim, com o pôr do sol como testemunha, Miguel e Helena caminharam em direção ao futuro, de mãos dadas e com o coração cheio de certezas. Sabiam que, independentemente dos desafios que pudessem surgir, o amor que haviam construído seria sempre o alicerce de suas vidas.